Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Dando continuidade ao tema que iniciamos há 2 domingos atrás, sobre o papel do cristão no mundo individual, hoje nós vamos abordar sobre unidade e diversidade. E aí a gente vai buscar refletir sobre esses dois conceitos e ampliá-los para tomar o entendimento que unidade não quer dizer homogeneidade e diversidade não quer dizer diferença. O texto central nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 31. Texto muito conhecido por todos nós, que Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo, vai falar sobre a igreja e a importância de cada membro neste corpo. E assim Paulo começa dizendo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam umas todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nesta passagem, Paulo vai discorrer sobre a unidade orgânica da igreja, a unidade enquanto a igreja como um organismo. E aí ele vai estabelecer um diálogo com a igreja, onde ele vai pontuar a importância de cada membro dentro do todo, de todo o corpo, nessa unidade perfeita de cada um, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele talvez considerado mais importante ou menos importante, mas de forma a contribuir com essa organicidade. Quando a gente fala organicidade, a gente vai dizer o quê? Perfeição, funcionamento perfeito, tudo sendo estabelecido e acontecendo de uma maneira cadenciada, de uma maneira que tem que, como se diz, tudo cooperar para que o bem seja estabelecido ou da melhor maneira que deva ser.
Só que nos dias de hoje, né, de Paulo lá em Coríntios e hoje, né, no século XXI, nós temos ainda muita dificuldade para entender esses dois conceitos de unidade, que de forma alguma quer dizer homogeneidade, e diversidade quer dizer divergência, como algo posto, como uma oposição entre um e outro. E é isso que nós temos que refletir nesta manhã e buscarmos entendimento. Porque é comum, quando estamos em um grupo, a gente, em prol da harmonia e da igualdade, a gente tenha a tendência de unificar. Então, as pessoas, para estarem em uma unidade, num grupo, ela tem que pensar de maneira igual, ela tem que se portar de maneira igual, igualmente, tipo, como se fossem réplicas, elas têm que falar de maneira parecida, ela tem que se vestir de maneira parecida. E nós percebemos que o Paulo está dizendo nesse texto que nós temos que não é se baseando em coisas, em aspectos terrenos que vai se constituir ou que se vai construir a unidade. Porque pessoas são naturalmente diferentes uma das outras. Nós todos somos iguais. Uns são mais altos, outros são mais baixos, outros têm a tez mais clara, outro tem a pele mais morena, outro tem um gosto diferenciado, outro fala desta ou daquela maneira, outro tem uma tendência de gostar da estética ou da arte, outros gostam de ler mais, outros já preferem visualizar mais assistindo filmes, e aí os gostos ou as aptidões, elas vão ser bem diferentes pessoa por pessoa. E nós já vimos isso, que cada um de nós é um ser individual que foi criado com um propósito, com as suas características que lhe são peculiares. Então não é uma coisa baseada no estereótipo, ou naquilo que a gente vê, ou aquilo que se baseia no nosso entendimento terreno, que vai se dar a nossa unidade. Porque naturalmente somos todos diferentes, então há uma heterogeneidade natural trazida com os nossos aspectos. E é por isso que Paulo usa a analogia do corpo. Né? O pé é diferente da mão, que é diferente do ouvido, que é diferente do olho, que é diferente da boca. São constituições diferentes, a anatomia é diferente, mas quando ele está encaixado no corpo, cada um com a sua função, cada um coopera. E quando qualquer um desses órgãos tem um problema, todo o corpo sente. Corte o seu polegar para ver o que vai acontecer. Você vai lembrar que você tem polegar por muito tempo. Toda vez que você lavar uma vasilha, que você pegar alguma coisa, esse corte vai doer, vai ativar o seu cérebro e todo o seu corpo vai lembrar que você tem um polegar, que esse polegar foi machucado, quer dizer, então ele é importante. Porque se ele não fosse, o corpo não sentiria nada. Então nós temos que pensar em unidade como algo orgânico. E a nossa unidade, ela é constituída não em coisas físicas. Para que nós sejamos uma unidade, todo mundo tem que gostar, por exemplo, do azul, ou gostar do preto, ou todo mundo tem que torcer para o Cruzeiro, ou torcer para o Atlético, ou gostar disto, ou gostar daquilo. Dentro da igreja nós temos divergências de gostos e de opiniões. Há um grupo que gosta, prefere, é levado a essa tendência de gostar de tal e tal coisa. Não é isso que faz a unidade, não é eu ter como se diz, uma simpatia por determinada opinião política ou por uma ideologia que vai trazer unidade para o grupo enquanto corpo de Cristo. A nossa unidade, ela vai estar baseada em sentimentos, aquilo que nós já estudamos, que é a coisa intrínseca. Então a nossa unidade, ela vai estar baseada em sentimentos que estão lá em Colossenses 3, versículo 12 ao 17, que é explorar essas características que estão dizendo lá. Que vai nos falar o quê? Vai nos remeter ao fruto
do Espírito. São as características do fruto do Espírito. São esses sentimentos que vão nos aproximar. Benignidade, bondade, alegria, paz. São esses sentimentos que vão nos trazer unidade enquanto corpo de Cristo, enquanto pertencentes à Igreja de Cristo. E não aquilo que nos vestimos, ou da forma como falamos, ou com a forma como nós temos as nossas aptidões, ou aquilo que eu prefiro, ou aquilo que eu não prefiro. Não é isso que vai trazer essa unidade, porque unidade não quer dizer homogeneidade, todo mundo vestido igual, falando igual, tendo o mesmo gosto, a mesma representação estética ou a mesma maneira de se portar. Temos características semelhantes em alguns aspectos, sim, mas não é isso que vai trazer uma unidade orgânica para a igreja, mas é a partir dos nossos sentimentos. Quando a gente começa a estabelecer muitas regras que não estão previstas na igreja, ou porque são forjadas ou determinadas por aquilo que a gente talvez conceba dentro de opiniões próprias, talvez a gente esteja querendo criar regras que não foram estabelecidas por Deus. E aí nós não podemos pensar que a gente não tem que ter apenas uma unidade ou buscar uma unidade que pareça superficial, que seja externa e mecânica, mas sim tem que ser interna e orgânica. Independente da forma como eu falo, ou da forma como eu visto, ou daquilo que eu goste ou deixe de gostar, o que tem que dar essa unidade orgânica ao corpo, à igreja, é a figura de Cristo e os sentimentos que são desenvolvidos através da ação do Espírito Santo, que é a obra dele em nossa vida. E esta unidade, tal qual foi colocada assim, figura de Cristo e obra do Espírito, ela já existe. Ela não tem que ser criada. Ela tem que ser mantida. Ela tem que ser preservada. É que lá em a carta de Efésios, capítulo 4, de 1 a 16, vai falar. Ela não tem que ser construída, forjada, mas ela tem que ser mantida. Ela tem que ser preservada. E preservando esta unidade é que cada órgão, com a sua diferença, com a sua anatomia diferente, pegando a analogia que Paulo nos dá lá na carta de Coríntios, é que cada um dentro da sua função, e não existe função menos nobre ou mais nobre no corpo de Cristo, mas cada um fazendo o seu papel para que essa unidade orgânica, essa harmonia possa acontecer da melhor maneira que temos. Então, essa unidade que hoje a gente quer refletir é uma unidade que todos os crentes que professam a fé fundamentada em Cristo já têm, já estão unidos através do sacrifício dele, através do batismo que recebemos, através desse sacrifício que foi feito, e aí nós estamos unidos, mesmo que eventualmente possamos estar geograficamente separados por algum motivo. E nós temos que pensar que nós podemos ser diferentes, como eu discorri aqui, fisicamente, na forma de pensar, na forma de falar, através das nossas preferências musicais, estéticas, artísticas, futebolísticas, enfim, nós podemos, mas nós temos que pensar que nós temos um vínculo que vai nos ligar e que vai, mesmo que nós tenhamos algumas diferenças que possam ser perceptíveis externamente, nós temos um vínculo
que nos une, que é o amor, que também é um fruto desenvolvido pelo Espírito Santo e é o vínculo da perfeição. Então, quando Cristo vai falar para os seus apóstolos, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo e vocês estão ligados a mim, o que ele está dizendo para nós também? Que este vínculo que temos, que vai nos vincular, que vai nos dar essa organicidade, vai dar essa harmonia, é ele, que é o vínculo perfeito. E nós estamos vinculados à videira, que é ele, nós somos os galhos. Então, mesmo que sejamos diferentes externamente, nós estamos ligadas a ele. E embora haja diversidade, e há, porque cada um, nós também estudamos sobre dons, e sabemos que cada um pode ter um dom diferente, um pode ter dois, o outro pode ter, e um dom pode ser diferente do outro. Então, há uma diversidade para que a obra seja feita. E, pelo Espírito, todos os crentes foram batizados neste corpo que prefigura Cristo e prefigura e é representado pela igreja. E aí, quando nós voltamos no corpo, a gente vai pensar o quê? Tem diversidade? Tem. Paulo está dizendo lá, ele vai discorrer, ele faz essa analogia do corpo humano e falando para a igreja, vocês são um corpo. Então, nós temos membros que vão desempenhar a função relativa ao ouvido, relativo à boca, relativa à mão, relativa ao pé. São diferentes, mas o todo é harmônico. O todo, ou seja, o trabalho tido como um todo, ou seja, a obra que a igreja tem que fazer, ela é harmônica. Então, essa analogia ele vem trazer. Por isso que eu disse, diversidade é diferente de diferença, como algo antagônico, como algo que vai opor um membro ao outro. Pode ter diversidade, mas não antagonismo, porque todos são importantes e todos têm que estar ligados nessa harmonia. E aí a gente tem que pensar que um membro sozinho, ele jamais será um corpo. Só podemos falar em corpo quando os membros interagem no mesmo organismo em especificidade e unidade funcional. Então, a gente, quanto igreja, a gente não pode pensar que função X é menos importante, é menos idealizada do que outra. Não, todos nós temos nossa importância. Todos nós, desenvolvendo o nosso trabalho, nós temos o nosso valor. Porque se não houver um pé que sustente o corpo, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai cair, se não tiver um pé forte, vai fazer igual a escultura de Nabucodonosor, né, que Daniel teve a visão. A cabeça é de ouro, o peito é de ferro, mas o pé de barro, ou seja, não estava muito bem fundamentado. O pé de barro não consegue, como se diz, sustentar o peso disso tudo, e aí rui e cai. Então, o pé também é importante. Então, a boca também, aqueles que falam, que ensinam, é tão importante quanto aqueles que ouvem e meditam e pode, através do seu exemplo, fazer com que essas verdades que são as estudadas possam ser externadas na vida do outro. Então, nós temos que ter essa clareza que diversidade pode existir, diversidade de opiniões, sim, mas para que produza riqueza no trabalho e não antagonismo. Porque todo membro tem a sua importância. E tudo aquilo que a gente quiser fazer, ou que a gente quiser forjar em coisas externas, mas que não esteja fundamentado na pessoa de Cristo, não vai ter um vínculo duradouro. Vai ser algo que
vai ser passageiro, não vai criar vínculo, não vai criar identidade, não vai criar referência e não vai criar uma organicidade de algo que está sendo organicidade aqui tomando como aquilo que vai se movimentando com perfeição, com equilíbrio e com harmonia para que o trabalho seja feito, tal como a analogia que Paulo fez na carta de Coríntios. Então, meus irmãos, nessa manhã nós temos que pensar dessa maneira. Nós temos que refletir que unidade não quer dizer homogeneidade. Diferença ou divergência ou diversidade, melhor dizendo, não quer dizer que seja algo que se coloque contra. Diversidade não pode ser divergência como algo, como antagonismo. Então, nossa unidade, quando a gente vai falar e a gente está tentando responder a pergunta nesse estudo qual o papel do cristão numa sociedade marcadamente individual. Então, individualista. Então, quando a gente pensa de unidade, a gente tem que pensar de grupo. Então, quando o grupo ele se organiza, muitas vezes ele quer ser uma unidade, vamos dizer, uma torcida. Ela não se coloca, não se uniformiza para ela poder ir aos estádios, para ela poder torcer, porque ela tem que ter essa identidade. Mas é algo externo. A nossa unidade não está nisso. A nossa unidade é algo que vem dentro de nós, deste vínculo do amor, fundamentada na pessoa de Cristo, onde nós estamos ligados com a analogia da videira e da onde que a gente vai se nutrir e vai se aperfeiçoar cada dia mais. E é esse amor que nós temos que ter um para com os outros, que vai fazer com que sejamos aceitos, mesmo que tenhamos diferenças, e amados pelos demais membros do corpo, sem fazer uma dicotomia entre este membro ou aquele membro. E voltando lá, Voltando lá em o que Paulo fala em Colossenses, que nós busquemos cada um vincular ao outro através do amor, como eleitos de Cristo, procurando também pelo vínculo da paz. Estas maneiras que nós temos que estabelecer. Quando eu falo a nossa unidade ou a minha unidade, a gente tem que ter em mente que a nossa unidade, ela não é forjada ou construída baseada somente em fatores externos, mas fundamentalmente os fatores internos, que são os sentimentos que vão nos ligar a este corpo através da fé que professamos, do amor a Cristo e o amor a cada membro deste corpo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.